Você está ouvindo Vida Positiva com Mara Graff. Olá, queridos ouvintes e internautas da Rádio Conceição FM. Começa agora mais um Vida Positiva. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é um espaço preparado com carinho para refletir sobre o nosso dia a dia, para a gente acolher o que a gente sente, o que traz no coração e, quem sabe, dessa forma, construir uma nova forma de caminhar. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu fiquei refletindo durante esses dias. Eu estava na frente do espelho e fiquei pensando: o que esse espelho diz para mim? E essa reflexão ficou comigo, porque o espelho normalmente ele mostra quem nós somos, a nossa aparência, como nós estamos nos apresentando ao outro. E é sobre isso que eu quero falar. E como eu já disse, é uma alegria estar aqui, conversando com vocês sobre este caminhar diferenciado. E aí, olhem só, né? Todos os dias nós olhamos no espelho, nós nos olhamos no espelho. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho por dia? E o que nós vimos? Nós vemos cabelo arrumado, nós vemos nossa aparência, nós olhamos a roupa, nós ajustamos a gravata, nós fizemos tantos detalhes externos, tantas coisas para apresentar ao outro. E isso é tão natural que a gente já faz no automático, passa despercebido, ninguém percebe. A gente faz isso, está escovando os dentes e já está lá olhando, né? Tá vendo a roupa, mas essa roupa não combina, vou botar mais isso, vou arrumar aquilo, principalmente a mulher, né, que já vai lá e vai, vou botar mais uma coisinha aqui, vou combinar isso com aquilo. E aí eu fico pensando, mas será que é só esse espelho que conta? E aí surge o espelhos da alma, que é aquele espelho que não revela nosso corpo. É aquele espelho que revela quem nós somos por dentro. Ela reflete aquilo que nós carregamos, nossos valores, nossas escolhas, nossos sentimentos e a maneira como nós vamos caminhando na vida. Nós vivemos em uma sociedade que exige um pouco demais da gente de cuidar da aparência, de cuidar da imagem que a gente projeta, da impressão que nós causamos. E não está nada errado isso. O problema surge quando? Quando nós damos mais valor a isso externo do que aquilo que nós carregamos internamente, que é o que nos sustenta realmente nossa existência. E sabe o que é isso? O nosso mundo interior. Aquilo que nós carregamos dentro do peito. E aí eu digo para vocês, isso precisa de cuidados, assim como a aparência externa. Assim como quando você vai sair, ou, por exemplo, eu vim agora para a rádio, arrumei o cabelo, passei um make, a gente faz isso para sair, a gente faz isso para se apresentar para o outro. E para nós internamente, como nós estamos fazendo isso para nos apresentarmos a nós mesmos, para nos conhecermos mais, para saber quem realmente somos? E aí é o que eu falo, a alma, o coração, a parte interna nossa, ela precisa de cuidados também. Ela precisa de reflexão. Para ter reflexão, a gente precisa de silêncio. É preciso silenciar o mundo externo para nos escutar.
É preciso a gente parar e querer olhar para dentro. Somente dessa forma nós conseguimos nos conhecer melhor. Não há outro caminho a não ser esse. E é curioso, né? Porque se a gente for olhar, fazer a analogia do espelho que reflete o externo e o espelho que reflete o interno, nem sempre a gente encara esse espelho interno. Às vezes, esse espelho interno fica lá escondidinho, guardado num cantinho. E sabe quando que ele vai aparecer? Quando surge uma situação cotidiana no nosso dia a dia e a gente responde de uma forma diferente. Quando a gente recebe uma crítica, por exemplo, e eu não estou dizendo aqui que a crítica é justa ou não. Eu estou dizendo que a crítica que faz a gente reagir de alguma forma diferente, às vezes mais agressiva, essa crítica precisa ser olhada, porque dentro de mim, dentro de cada um de nós, tem algo a ser trabalhado. Nós precisamos olhar para isso com mais cuidado. Quer ver uma coisa? Quando a gente coloca tudo em ordem, diz, vamos, vai dar certo, vai ser assim, 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 tudo organizado. E, de repente, algo acontece e não sai do jeito que a gente imagina. Como é que a gente faz com a nossa paciência, com a nossa emoção? O que é que nós fizemos? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, é que a gente percebe o nosso espelho interno sendo refletido. E aí é hora de analisar com cuidado. Imagine, né, se a gente tem lá várias situações no dia e, de repente, algo acontece. A gente se impacienta, mas tem que resolver. Não dá para fugir. Então, essas coisas, essas situações, elas se apresentam, elas nos oferecem possibilidades de nos fortalecer. Porque nós percebemos que nós somos capazes de superar. Quantas dificuldades a gente já passou, já superou. E da onde que vem essa força? Onde que reflete isso? No espelho da alma. Naquilo que está guardado lá dentro da gente. Quando às vezes alguém, são exemplos, quando às vezes alguém conquista alguma coisa e a gente se, puxa, como é que ele conseguiu isso? Como é que ela fez isso? Como que deu isso? Mas de que forma? A gente fica pensando, às vezes ela é uma forma assim, poxa, no sentido de que bom que a pessoa conseguiu isso com todos os esforços, mas a maioria das vezes por que ela conseguiu e eu não? E isso é pensamento que não ajuda a gente. Mas é um pensamento que precisa ser olhado e a gente precisa refletir o que dentro de nós está sendo afetado com essa situação. Porque todas as situações, elas são espelhos da alma. Porque todas elas refletem algo que dentro de nós está guardado. Ela reflete aquilo que realmente somos e que, na maioria das vezes, está escondido de alguma forma. Quem já não teve a sensação, depois que teve uma certa reação, que ficou pensando depois assim, poxa, podia ter reagido diferente, poderia ter sido de melhor, poderia ter feito diferente. Por que eu reagi assim? Quando você faz esse porquê, você já está abrindo a porta para fazer a diferença. E essa percepção de que te fez errado, que acontece com todos nós erramos, todos nós fizemos as coisas erradas, e a gente, quando percebe, procura corrigir.
E todas essas situações, quando acontece, a gente começa a perceber que pode fazer a diferença. Lá nos templos antigos, bem antigos, inclusive em Delfos existe essa máxima: conhece-te a ti mesmo, e a verdade te libertará, né? Completando. Então, assim, ó, se a gente conseguir entender isso e passar a se conhecer um pouco mais, nós vamos fazer a diferença, não só na nossa vida, como na vida de muitas pessoas. Então, o conhece-te a ti mesmo é uma frase que eu procurei depois de muito penar, né, durante a vida e muitos erros, a perceber que tudo aquilo era reflexo meu interno. Então, que eu precisava mudar o meu interior. E para que eu mudasse o meu interior, eu precisaria me conhecer melhor, buscar entender mais, procurar pesquisar, fazer alguns estudos e me conhecer melhor. E essa é a única saída que a gente consegue deixar a vida mais leve. Porque conhecer a si mesmo ainda é um dos maiores desafios que a gente enfrenta na vida. Como é difícil encarar algumas coisas que estão dentro do nosso armário fechado a 7 chaves. Quem de nós não tem um armário fechado a 7 chaves? Mas quando a gente resolve olhar isso, a gente começa a perceber que é possível fazer uma faxina. Começa a limpar uma coisinha aqui. Mas isso aqui eu me revoltei, por quê? Por que eu fiz isso? Não, mas olha, eu poderia ter feito assim. Começa a melhorar, começa a mudar, começa a fazer a diferença. E é só conhecendo-se que nós vamos conseguir ultrapassar nossos medos, nós vamos conseguir sanar nossas feridas, nós vamos conseguir aliviar nossas mágoas e também vamos conseguir perceber nossos acertos, nossas conquistas, perceber os nossos sonhos mais claramente. E nesse ponto, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai entender que nós estamos evoluindo, começando a caminhada da evolução. Vamos começar a fazer a diferença. O que eu digo ainda para vocês é que esse espelho da alma, ele não precisa ser temido. Ele vem não é só para apontar defeitos, ele vem para mostrar quais as possibilidades que nós temos. Ele vem para mostrar para a gente que tudo é possível mudar. Que todos nós estamos em construção diária. Nós carregamos nossas histórias, nossos aprendizados, as nossas esperanças, as nossas cicatrizes, as nossas mágoas, tudo. E isso faz parte do processo. O espelho vai refletir tudo isso. A forma como a gente vai encarar esse espelho é que vai deixar a nossa vida mais leve ou não. As pessoas que são mais revoltadas, elas não se revoltam tanto com o outro, é muito mais com situações internas que elas têm. E quando a gente olha com honestidade, com coragem, com acolhimento para essas situações, a gente consegue perceber aonde a gente precisa fazer a diferença. É ali que começa a nossa revolução interna. E se você quiser que o seu espelho da alma traga um reflexo harmonioso, um reflexo que lhe dê alegrias, comece a mudar. Comece a fazer a diferença. Nesse momento, eu quero fazer um convite muito especial para você. E eu, assim,
coisa pouca, por alguns minutinhos, uns instantes curtíssimos. Permita-se parar a correria do dia e voltar a atenção para si mesmo. Não importa onde você está. Se em casa, no trabalho, no carro, caminhando, simplesmente deixa que essas palavras encontrem espaço dentro de você. Imagine-se diante de você um espelho, olhando para um espelho, diante de você tem um espelho, olhando para esse espelho. E, gente, cada um escolhe o espelho que quer, assim como nós temos os nossos espelhos internos diferentes. E esse espelho, eu vejo um espelho lindo, cheio de aqueles espelhos antigos que tinham aqueles trabalhados em volta, me fugiu o nome aqui agora. E é assim que eu me vejo, refletir naquele espelho lindo, porque é ali que eu quero enxergar tudo o que eu tenho, de bom e de ruim. E esse espelho é aquele que eu não me vejo, a Mara grisalha, esse rosto, olhos, nada disso. É o espelho que eu vejo o que eu fiz de bom e de ruim. E eu convido você a encarar esse espelho agora e perceber, sem medo, sem julgamento, sem se criticar, sem tristeza, sem nada. Simplesmente encarar esse espelho e assim, não busque achar as suas qualidades nem seus defeitos. Olhe para ele. Olhe para ele por alguns segundos. E aí, pergunte para você quem eu tenho sido. Olhe para esse espelho e pergunte: quem eu tenho sido? Essas atitudes que eu tenho são realmente os valores que eu acredito? Eu tenho tratado as pessoas da mesma forma que eu quero ser tratado? Eu tenho oferecido compreensão, amor da mesma forma que eu desejo receber? Tenho cuidado apenas de mim ou estou olhando para os outros também? Para o meu coração interno e para as minhas sombras? Existe alguma mágoa dentro de mim que eu preciso cuidar? Olhe para esse espelho, encare ele. Encare esse espelho com coragem. Não é fácil, não, encarar esse espelho. Não é tão simples. E aí, eu faço mais uma pergunta. Existe alguém que eu preciso perdoar ainda? E perdoar não significa voltar a conviver. É não carregar aquela mágoa dentro de si. É não desejar pensamentos negativos para aquela pessoa. É desejar que cada um siga seu caminho. Mas pense se você tem alguém que precisa perdoar. Pense se você precisa ainda dizer alguma coisa para alguém que ficou adiando para dizer. Não perca tempo. Olhe para esse espelho e perceba. Pergunta se ainda existe um pedido de desculpa aí na espera. Veja se ainda existe uma ponte que precisa ser atravessada. Ou talvez, simplesmente, você precise de um abraço que acolha alguém. Tudo isso, esse espelho reflete. E eu chamo a atenção de vocês para mais uma coisa, que eu quero que vocês agora olhem bem nesse espelho, até aproximem-se mais. E percebam quantas vezes você recomeçou, quantas vezes você levantou e recomeçou, quantas vezes você teve força diante das dificuldades que apresentaram-se na vida para você.
Quantas vezes você foi bondoso, você foi amoroso, você foi acolhedor com alguém que precisava? Quantas vezes você deu amor sem esperar nada em troca? Quantas vezes, mesmo em dias muito difíceis, você disse: vai dar certo. A força minha é maior. Isso, gente, não é orgulho. É reconhecer suas qualidades, é reconhecer nossas qualidades. E são essas qualidades que nos dão força para seguir adiante. Então, sejamos gratos. Ao perceber quantas coisas boas a gente também tem, sejamos gratos. Não esqueça disso. Não esqueça, nunca, que dentro de você, por mais que você ache, não se ache merecedor, não se conheça o suficiente, sempre existe muita coisa boa morando aí dentro. É só você regar. E quando você começar a regar, é sinal de que você está começando a amadurecer, a perceber que a vida é um presente. E lembre-se, na vida ninguém vem pronto. É tudo uma construção diária. Todos os dias nós estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos crescendo, nem que seja como as raízes das árvores, para baixo, para dar firmeza. Todos os dias a gente escreve um pedacinho da nossa história, daquilo que nós resolvemos vir e escolhemos para ser. Então, justamente aí é que se encontra a beleza de se viver, de carregar leveza, de perceber como é possível a gente fazer a mudança. Então, olhar para dentro, acolher quem somos hoje, seguir caminhando com coragem, com fé, com esperança de nos tornarmos melhor amanhã, é o que nos move. Não tem outra força maior do que essa. E agora, depois de a gente refletir um pouco sobre esse espelho da alma, talvez você ainda questione se perguntando, né? Como é que eu coloco isso tudo em prática? Não é fácil, não, e nem é simples, tá? Nada é simples. Por quê? Porque quando a gente tem que se enfrentar o interno, é mais difícil, a gente reluta. Mas a boa notícia é que o autoconhecimento resolve. É só você querer abrir a porta para se conhecer. E aí eu vou compartilhar com você agora algumas dicas que eu acho muito importante, né? E a primeira delas é ficar em silêncio alguns minutinhos no seu dia. Porque a gente recebe tanta informação, a gente tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, é notícia, é conversa, são distrações do dia a dia, que a gente não consegue silenciar a mente. Você já percebeu isso? Para mim, eu até comentei, para mim ontem foi segunda, hoje já é sexta, porque o tempo voa. O tempo está voando muito rápido. Por quê? Porque a gente está num excesso de informações e nem sempre são positivas. Então, silenciar a mente é muito importante para escutar aquilo que está aqui dentro pedindo passagem. A primeira dica e a mais importante é silenciar a mente, para se escutar. O autoconhecimento começa aí. A segunda dica é quando acontece uma determinada situação e aquilo te deixa triste, irritado, ou alegre demais, ou qualquer reação além do normal, do dia a dia nosso, ela precisa ser questionada. Por que isso mexeu tanto comigo? Então, observar as reações é a segunda dica. Perceber o que foi que fez você reagir daquela forma. E aí, quando você pergunta isso, você vai perceber quantas coisas internas estavam guardadas. Não de primeira,
mas com o hábito de perguntar, de se questionar, de se interrogar, você vai chegar lá e vai começar a perceber aonde foi que abriu a chave ou desencadeou o processo da raiva, da impaciência, de qualquer coisa. A terceira dica: todos nós erramos, mas todos nós temos qualidades. Então, perceber nossas qualidades é fundamental para garantir que a gente olhe tanto a parte boa quanto a parte ruim. E, principalmente, as qualidades, carregar como se elas fossem muito mais importantes, porque elas são positivas. Parabenize-se. Observe isso e parabenize-se. Poxa, eu consegui fazer isso. Parabéns. Nossa, aquilo ali deu certo. Eu fiz o esforço de conseguir fazer. Parabéns. Você ajudou alguém automaticamente. Que bacana. Olha o amor que você colocou ali. Parabéns para você. Não é ser orgulhoso do que fez, mas sim reconhecer que você tem qualidades que superam os seus erros, os seus desacertos. E isso, reconhecer isso, fortalece a nossa autoestima. E quando a gente percebe que a autoestima, ela nos impulsiona, a gente vai querer sempre mais. A gente vai querer sempre alimentar mais nossa autoestima. A gente vai querer sempre estar recarregado dessa energia. A quarta dica é ser quem você realmente é. Não procurar ser para agradar outra pessoa. Não procurar ser alguém que não corresponda a você mesmo. Pratique a autenticidade. A gente, quando vive coerente com o que acredita, tem mais leveza na alma. E a última dica é: nenhuma transformação acontece de um dia para o outro, de uma hora para outra. É um processo lento, é um processo que exige dedicação, que exige paciência. Então, a quinta dica é: tenha paciência com você mesmo. Porque assim como a árvore precisa de tempo para criar raízes, crescer, fortalecer-se e dar flores e frutos, nós também precisamos desse tempo para conseguir as coisas. E aí, conte cada pequeno passo que você deu. Conte cada vez que você foi assertivo. Isso vai fazer uma diferença enorme na sua caminhada e vai alimentar seu autoconhecimento. Você vai passar a cuidar mais das suas atitudes. Porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós compreendemos os outros e quanto mais nós aprendemos a olhar para dentro com honestidade, mais sereno nós vamos levar a vida e tudo aquilo que fazemos nela. Então, olha só, recapitulando, nós temos, primeiro, tenha um momento de tranquilidade, um minuto de sossego, de silêncio para você. Segunda dica, observe suas reações. Terceira dica, reconheça suas qualidades. Quarta, seja honesto com você mesmo. Não tente agradar os outros. Quinta dica, seja paciente com você mesmo. E dessa forma, nós vamos chegando agora para a nossa meditação. Aquele momento que eu convido você a reservar nos minutinhos
para se encontrar com você mesmo. Tem uma musiquinha aí, Manuel? Se possível, acomode-se confortavelmente. Apoie os pés no chão ou encontre uma posição agradável. Se estiver dirigindo, simplesmente escute. Não, só acompanhe minha voz. Respire profundamente, inspirando lentamente e soltando o ar bem devagar. Faça esse processo mais uma vez. Inspire com calma e expire tudo aquilo que tensiona, tudo aquilo que está te incomodando agora. E vai permitindo que seu corpo relaxe cada vez mais. Imagine que você está caminhando por um lugar tranquilo, sereno, sem pressa, sem ruídos. Apenas carregue com você aquela sensação de paz, de silêncio. E lá adiante você percebe que tem um espelho enorme na parede, numa parede. E esse espelho não é como os outros espelhos. Esse espelho, ele não mostra sua idade. Ele não mostra suas roupas, nem seu cabelo, nem seu rosto, nem seus olhos. Ele reflete uma beleza silenciosa. A beleza da sua essência. Aproxime-se dele lentamente. E perceba que ali ele não está julgando nada, não existe julgamento ali. Existe simplesmente acolhimento. Olhe para esse reflexo e reconheça a pessoa que está ali agora, na frente dele. A pessoa que está ali na frente dele agora é aquela que enfrentou desafios, é aquela que viveu tristezas e alegrias e deu a volta por cima, que acertou e errou, mas que aprendeu com os seus erros. Permita que esse espelho revele tudo que há de mais bonito dentro de você agora. O que há de mais bonito dentro de você é a sua capacidade de amar, é a sua coragem de recomeçar, é a sua sensibilidade diante das coisas, é a sua generosidade, é a sua esperança de um dia melhor. Permita que essas qualidades iluminem seu coração, seu interior. Perceba uma luz surgir, frágil e vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais potente. E aí, se tristezas, medos, angústias surgirem, simplesmente acolha, porque você está amparado por essa luz especial que te acolheu. Não lute contra qualquer sentimento. Simplesmente olhe para eles e acolha. Acolha como você acolheria alguém que ama profundamente. Respire fundo mais uma vez. E imagine que essa luz suave agora, ela está entre você e o espelho e você. E nesse envolvimento, a luz leva tudo aquilo que era negativo dentro de você. Ela leva a culpa, ela leva as suas cobranças, os seus julgamentos, ela silencia as suas críticas. Ela faz uma limpeza. E permita que essa luz desperte em você um sentimento de paz. Sinta essa paz correndo dentro de você. E, ao mesmo tempo, repita mentalmente ou em voz alta:
Eu me acolho como sou. Eu reconheço minhas qualidades. Eu aceito minhas limitações. Mas sigo aprendendo a cada passo que dou. Permaneça nesse encontro consigo mesmo, nesse momento. Sinta a leveza que esse momento traz. E leve essa paz com você para o resto do seu dia. Lembre-se que o espelho mais importante não é o que revela a sua imagem, mas aquele que revela a sua beleza pessoal. Aquele que você escolheu, aquele espelho que reflete aquilo que você escolheu ser. Respire profundamente, inspire agora, expire. Lentamente vá voltando, vá sentindo o seu corpo, vá sentindo essa paz que ficou na sua alma. E bem-vindo de volta. E agora a gente caminha assim para uma parte já no finalzinho do nosso programa, onde eu convido você a simplesmente me ouvir. Porque hoje eu trago uma nova poesia para esse tema. O espelho da alma. Tenho diante de mim um espelho. Às vezes ele me assusta. Não reflete como outro qualquer. Onde vejo o tempo passar e as marcas visíveis da minha existência. O espelho da alma revela quem somos, reflete nossas ações, nossos sentimentos, nossa luz e também nossas sombras. Aprendemos a olhar para ele sem medo somente quando amadurecemos. E, pouco a pouco, descobrimos a verdade que nos habita. Encarar esse espelho é inevitável. É um passo necessário que todos nós damos em algum momento da vida. Então, encare seu espelho. De vez em quando, pare, olhe para ele e encare. E veja o que precisa ser alterado ainda, para ele refletir melhor quem realmente você é. E assim, nós chegamos ao final de mais um Vida Positiva. Hoje nós somos convidados a olhar para o nosso espelho de uma forma diferente. Aquele que não revela nossas aparências externas, mas nos mostra quem somos em essência. E eu espero que ao longo dessa semana você reserve uns minutinhos para se encontrar consigo. Não para ser perfeito, porque nós não somos, mas para reconhecer e identificar nossas qualidades, para acolher nossas fragilidades e seguir caminhando com a certeza que todos nós estamos num processo de aprendizado. Lembrando sempre que cada pensamento, cada palavra, cada atitude contribuem para quem nós somos. Então, cuidado nisso. Que você possa cuidar da sua alma com o mesmo carinho que cuida daquilo que é visível aos olhos, da sua aparência externa. E eu sou a Mara Graff, agradeço por sua companhia e por permitir fazer parte também de alguns minutinhos do nosso dia compartido aqui. E sempre levando o bordão, né? Vida positiva, um caminho para ser feliz. Vida Positiva, um caminho para ser feliz.